Olá, povo amado de Deus, tudo bem? Cristãos amados, meus queridos, como eu amo vocês. É o seguinte, hoje é dia 9 de janeiro, hoje é uma terça-feira. Vocês estão embriagados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela oração que vocês fazem? Como vocês estão? Então, nessa primeira leitura do livro de 1 Samuel 1, nós vamos ver então uma mulher, Ana, que ela come, bebe, vai em Silo e ela vê o Samuel, que era um sacerdote, sentado então na porta do templo, e ela se derrama diante do Senhor, porque ela não tinha filho, ela era estéril, e ela começa a dizer: Senhor, se olhares para minha aflição, se lembrares de mim, não esqueceres da tua escrava, se deres um filho, eu vou oferecer o meu filho para você todos os dias da minha vida e não vai passar a navalha na cabeça dele, né? E ela se demorou muito. Ela ficou muito tempo orando ao Senhor, né? E ele então via o movimento dos lábios dela que se moviam, mas não escutava a palavra. Ela fazia sem parar e muito tempo. Mas ele achou que ela estava embriagada, bêbada. E ele disse: até quando você vai ficar assim bêbada? Vá curar essa bebedeira. Ela disse: não, meu senhor, eu não estou bêbada, eu só sou uma mulher muito infeliz. Eu não bebi vinho, eu não bebi coisa nenhuma que possa me bebedar, mas eu desafoguei a minha alma na presença do Senhor. E não julgues a tua serva como uma mulher perdida, pois foi pelo excesso da minha dor e da minha aflição que eu falei até agora. E ele disse: pode ir em paz, que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu, e o seu semblante não era mais o mesmo. Na manhã seguinte, ela e seu marido foram ao templo, adorar o Senhor, voltaram para casa, e Eucana uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e no devido tempo deu à luz um filho e chamou Samuel, porque disse ela: eu o pedi ao Senhor. O salmo seria 1 Samuel 2, dizendo, né, Ana, um cântico, aquele quase mesmo de Maria: meu coração se alegra em Deus, meu Salvador, e se eleva a minha fronte no meu Deus, minha boca desafia os seus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico, é o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco e do lixo lhe retira o indigente, para fazê-lo assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. No Evangelho, então, Marcos capítulo 1, né, 21, e Jesus estava com os discípulos no sábado, na sinagoga, e ele ensinava com muita autoridade. E lá tinha um homem possuído do espírito mau e gritou assim: que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o santo de Deus. E Jesus intimou: cala-te e sai dele. E o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Gente, nessa palavra de hoje, nós vemos Ana murmurando no templo com a boca fechada, orando a Deus, e Eli julgando que ela estava bêbada, né? E ela diz: não, meu senhor, eu estou só colocando a minha desgraça diante de Deus. E nós estamos colocando a nossa desgraça diante de Deus na presença de um sacerdote para nos ajudar, para nos orar por nós, para nos abençoar. Aquele homem era um sacerdote. E ele então só chama a atenção dela de uma forma errada, como a gente pode fazer. Você tá bêbada aí? O que está acontecendo? Ele era uma autoridade, ela podia ter ficado magoada, brava. Não, senhor, ela foi humilde. É a dor da minha aflição que eu estou falando até agora. E então ele abençoa a Ana e diz: vai em paz.
que Deus dê para você tudo o que você pediu, que você encontre graça diante de Deus, né? E ela então se une ao marido e concebe Samuel. Gente, o Salmo é muito claro em dizer que Deus, o Espírito Santo, o céu, ele abençoa quem é pobre, quem é humilde, né? Que quebra aquele arco daqueles que são fortes. Ele está sempre do lado dos famintos, né? E daquelas que são estéreis. Ele dá a vida para quem é morto, né? E faz o pobre. Faz o pobre, faz o rico, ele humilha e ele exalta, ele ergue do pó o homem fraco e do lixo ele retira o indigente. É muito lindo. E no evangelho lá nós vamos ver aquele demônio que acusa Jesus, né? Aquele demônio que acusa Jesus, mais ou menos como Samuel acusou Ana, né? Ele diz: o que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. Gente, quantas pessoas hoje em dia são poderosas e nos acusam que a gente tá bêbada, que a gente tá louca. Muitas pessoas fazem isso, nos acusam que a gente vai no celular, que a gente não sei o quê. Muitas pessoas nos acusam, como acusaram Ana, mas era um sacerdote, ele viu que ele estava errado e ele troca aquela desconfiança por uma bênção. Né? Mas aquele demônio que estava lá naquela sinagoga, ele era inferior em dignidade, espiritualmente falando, a Jesus. Então Jesus, com piedade daquele homem, diz: cala-te e sai dele, né? Quantas vezes as pessoas inferiores em dignidade vêm nos dizer: ó Jesus de Nazaré, veio para nos destruir, o que queres de nós? Veio aqui para nos incomodar, né? Então, você tem que também, com autoridade, pregar e dizer: cala-te e sai dele, né? É a única forma que você tem. E eu digo, né? Quantas pessoas hoje são possuídas por esse demônio? Uma coisa é o sacerdote desconfiar de Ana, outra coisa é um inferior em dignidade, é você, é um amigo teu, uma pessoa rica, dessa que Deus quebra o arco dessas pessoas ricas, né? Quebra o arco dos fortes, né? Que está te humilhando, que está te exaltando, que está te pisando, né? Então, eu já tive essa graça, né, de ter podido conceber meus filhos através do amor e da misericórdia de Deus, mesmo que muitos não reconheçam, foi a mão poderosa de Deus que me ajudou. Então, sempre para o seu que eu sou ruim, como, né? Todo mundo me acusou, porque Deus, ele ergue do pó o fraco, né? Ele retira o indigente, ele humilha e nos exalta, né? Então, às vezes, Deus, ele tem essa intençãozinha de nos humilhar, né? Como aquele Samuel fez com Ana, né? Mas logo em seguida ele te dá a benção. Porque também se ele ficar te mimando, passando a mão na tua cabeça, você passa do céu e volta para o inferno, né? Você vai ter que começar a falar muitas coisas ruins. Então, a vida do cristão, a vida de quem serve a Deus é sim de Jesus, é feita de perseguições, de acusações, de falsidades, de mentira, coisas que vão aborrecendo a gente ao longo do tempo. Mas Jesus disse: se você se cansar de esperar nessa condição de serva, começar a beber com os bêbados, a bater nos empregados, você vai ser expulso. Não adianta, a gente tem que aguentar esse Samuel falando no ouvido da gente toda a vida. Você tá bêbada, você tá louca, você tem algum problema, e essa é a vida do cristão para não passar do céu. Vocês já entenderam que eu tenho uma missão aqui na internet, e a minha missão é que você, sendo católico, entenda, que você busque, que eu estou te ensinando que o Espírito Santo de Deus, ele está escondido na Igreja Católica, dentro da Eucaristia. Não existe comunhão fraterna, e então você busque o batismo no Espírito Santo
para você poder ter um espírito de conversão, de vida nova. Essa é a minha luta, por isso eu falo da palavra aqui. Outra coisa, eu quero que você entenda que se você não seguir os mandamentos da pureza, da castidade, não roubar, não matar, não cobiçar, você não vai conseguir prosperar em Deus. Deus só vai te abençoar se você seguir os mandamentos. Não adianta você ser batizado no Espírito e não querer seguir os mandamentos, louvar a Deus, e no culto de Deus aos domingos e todos os 10 mandamentos. A minha luta primeira é que você seja batizado em espírito e em verdade. Busque isso, peça isso. Quando você pedir, os teus pecados caem por terra, você tem a tua humanidade, você vai lutar para querer cada vez mais o Senhor, a bênção de Deus, como que Ana ali no templo, que recebeu a bênção e conseguiu aquilo que ela queria. Infelizmente, ela